galera, vamos para mais um vídeo agora. Agora a gente vai falar sobre ombros, né? Ombros, esteticamente falando, é uma das partes musculares mais importantes, porque além do aspecto em V que você se garante com as costas, o próprio ombro, a musculatura do ombro, te dá a proporção de uma pessoa, até a gente brinca muitas das vezes, né? Aparentemente parece que tem 3 cabeças essa pessoa, né? Que é os deltoides laterais hipertrofiados te garante uma estética de que a pessoa realmente é forte, não somente os bíceps, mas os deltoides, e esse aspecto continuado das costas no shape em V, né? Ombros, basicamente, o que é mais importante de trabalhar? Aqui a gente vai trabalhar, o que as pessoas têm mais dificuldade, na verdade, de trabalhar os ombros, o ombro é dividido em 3 partes: deltoide medial, deltoide anterior e deltoide posterior. Posterior, essa porção; anterior, essa porção; medial, essa porção que se insere no própria musculatura do braço. O que as pessoas têm mais dificuldade de crescimento é no deltoide medial, porque é ele que te confere esse aspecto que, olhando de lado, te dá uma proporção de que você tem um ombro realmente. E por que as pessoas têm dificuldade de crescimento disso? Porque normalmente elas não trabalham de forma correta. Deltoide anterior você trabalha muitas das vezes no supino, no exercício que tenha pressão. Deltoide posterior, exercício que tenha puxada, você trabalha. Agora deltoide medial, as elevações, as pessoas geralmente fazem elevações todo errado. A pessoa vai fazer a elevação lateral, que são as elevações que criam, na verdade, o deltoide lateral. As pessoas fazem sempre assim, né? E ela vai pá. E isso, na verdade, não, biomecanicamente falando, não faz sentido, porque você está trabalhando muito mais trapézios, né, e outros músculos estabilizantes que realmente o deltoide posterior. O deltoide posterior você vai trabalhar, basicamente você vai trabalhar dessa maneira. Quando for fazer o exercício, estufe o peito, né, coloque os ombros para cima, nada de ombro para baixo, ombro polido, ombro para cima. E quando for pegar estufando o peito, lateralmente essa visualização que você tem do teu braço. E quando for levar, leve nessa posição. Deixa eu pegar um peso menor, daí eu consigo mostrar mais devagar. Quando for levar, você tem que levar de modo que o teu tríceps não aparente. Você não vai levar assim, porque se você trabalhar assim, você está trabalhando o deltoide anterior. Assim, você vai estar trabalhando o deltoide medial. Então o teu tríceps, pense, olhe bem, para quem está olhando de frente, o meu tríceps não aparece. Aparece, claro, porque ele está hipertrofiado, mas normalmente só esse tantinho, nada disso, desse jeito, né? É como se o teu braço, antebraço e braço ficasse no mesmo plano, horizontal ao solo. Então, perceba que eles estão no mesmo plano horizontal ao solo. Lateralmente vendo, essa é a impressão que você tem. E braço aberto, você pode no final da série fazer com o braço um pouco mais fechado, porque eles têm menos momento, né? No caso do movimento. Mas você inicialmente faz com o braço aberto. Então, basicamente, quando for fazer o movimento, né, o movimento completo com os 2 braços seria assim: levou e voltou, foi e voltou, foi e voltou. Nada de bateu, nada de bater a mão aqui embaixo. Leva até aqui. Não precisa também ficar fazendo isso daqui. Ninguém está querendo voar. A questão é: faça um movimento controlado. Então levantou e voltou, sem levantar mais do que a altura do ombro. Porque mais que a altura do ombro, quem trabalha principalmente é o trapézio e não mais o deltoide. Então você está, aquela coisa que eu falei, no exercício que for trabalhar trapézio, trabalhe no dia de costas, porque do deltoide você quer isolar ele. Então trabalhe o deltoide, faça aqui, nada de lá em cima, aqui, desceu. Se eu quiser fazer o lateral, eu posso segurar numa superfície, por exemplo, e faço o lateral, desceu. Posso fazer, por exemplo, unilateral no próprio banco inclinado. Me apoio aqui, faço unilateralmente. Aqui, faço unilateralmente. Então assim, não tem tanto segredo. Deltoide lateral basicamente são exercícios de elevações. Todas as elevações que você puder fazer. No cabo, pego o cabo lá embaixo, faço no cross, tanto na frente quanto atrás, no cross. Posso fazer de várias maneiras. Não importa. O que importa é a postura, sempre pensando peito estufado, coluna ereta e ombro para cima, nada de ombro para baixo, ombro para cima.
para que eu efetivamente pegue o deltoide medial. Exercício para deltoide anterior. Todos os exercícios basicamente em que eu tenho, por exemplo, desenvolvimentos pega tanto o deltoide posterior quanto o deltoide anterior quanto o deltoide medial. Então, desenvolvimentos, quando for abaixar o peso, abaixe sempre até a tua orelha. Perceba que a linha do peso está na minha orelha, nada de até lá embaixo, até aqui. E levantou, nada também até aqui de cima, porque aqui em cima já perde a tensão no movimento. Eleve até aqui, desceu até a orelha, até aqui, até a orelha, até aqui. A mesma ideia serve para barra, desenvolvimentos com barra atrás das costas, desenvolvimento com barra na frente, abaixo até mais ou menos a linha do queixo, a linha da orelha, com barra na frente, seja barra no Smith, seja barra livre, certo? Exercícios para deltoide anterior não tem tanto segredo, quase todo mundo já sabe. O próprio exercício é basicamente a angulação do supino, do inclined bench press, do desenvolvimento inclinado. A angulação dele, você, ao invés de estar com uma angulação menor, você aumentar ela. Simplesmente pressão para cima. Não tem muito o que falar. Lembre-se, exercício com barra atrás das costas não pega deltoide posterior, pega deltoide anterior esse exercício. Pega deltoide anterior, ou seja, pega tanto anterior quanto medial. Essa porção, não essa porção. Essa porção de trás você pode trabalhar de seguinte maneira. Você pode usar, por exemplo, um banco inclinado e trabalhar com baixas cargas, veja bem, baixas cargas, apoiando aqui e elevando lá na frente. Perceba que eu não jogo aqui para trás, porque aqui para trás eu vou trabalhar costas. Aqui eu trabalho o deltoide posterior. E sempre controlado o movimento. Certo? Eu posso trabalhar tanto aqui no banco, quanto eu posso trabalhar eu mesmo em pé, fazendo esse movimento, quanto eu posso trabalhar o esqui, que eles falam, que é esse movimento também. Geralmente quando eu faço esqui, eu faço primeiro esse e depois eu finalizo com esse, porque eu já estou exaurido naquele da frente. O deltoide posterior pode ser trabalhado também da seguinte outra maneira. No próprio crossover, sem cabo, ou melhor, sem nenhum tipo de puxador nem nada, eu posso pegar com baixa carga. Perceba que tem um X aqui na minha frente. Esse X ele não pode se deslocar, ele tem que ir para frente e para trás numa linha reta, passando entre meu nariz e minha boca. Depende da altura da pessoa, obviamente, né? Mas uma pessoa da minha altura, 1,73 m, mais ou menos é isso que acontece. Você vai deixar os braços esticados, nada de flexão de cotovelo, braços esticados, e o que vai ir para trás é somente o teu deltoide posterior que vai trabalhar. Por outro lado, vocês olhando de trás, essa que é a impressão que vocês vão ter no movimento. Perceba a diferença. Eu estou trabalhando aqui deltoide posterior, certo? Agora eu vou trabalhar trapézio. Diferença grande. O trapézio, aqui ele está sendo recrutado mais. Isso não é o que eu quero. O que eu quero é deltoide posterior, ou seja, aqui. Perceba que, nesse caso, o trapézio ele só funciona como sinergista. Ele vai fazer parte do movimento também, mas não é o principal. Então o deltoide posterior trabalha dessa maneira. Eu sempre abaixando mais ou menos aqui, nessa angulação do movimento. Nem muito para cima, nem muito para baixo. Nessa angulação. Se eu quisesse trabalhar tríceps, aí era diferente. Ao invés de eu trabalhar angulação assim, eu trabalharia flexionando e estendendo a mesma angulação, mas flexionando e estendendo o cotovelo. Isso é tríceps. Isso é deltoide posterior. O deltoide posterior eu posso trabalhar também, por exemplo, na corda, puxando e voltando, puxando e voltando. Ou se eu tivesse uma barra aqui também, puxando e voltando, sem problemas. O deltoide posterior também pode trabalhar assim. Ou então uma máquina que é específica para ele. E muita gente, na verdade,
às vezes se confunde. E é o seguinte, o flyer, né, ele pode ser usado tanto para trapézio quanto para deltóide posterior. Só que o que acontece? Às vezes a pessoa está num exercício que ele queria fazer o deltóide posterior, mas ele começa a pegar trapézio. Por quê? Porque a postura dele na máquina não é coerente. Ou seja, como é que ele fica na máquina? Fica de lado aqui para você ver. A pessoa fica assim, ó. Fica com um vácuo aqui, olhando para baixo e fazendo assim o exercício, né? Com o ombro lá para cima e tudo mais. Quando que na realidade você tem que pegar, a mão fica na mesma linha, existe um plano aqui, então o teu braço vai ficar nesse plano. Segurou, peito estufado, olha para frente e vem. Quem está vindo é o teu deltoide, não é o teu trapézio. Olha as minhas costas como é que trabalha, veja por trás. O trapézio, ele está parado lá. Agora, como é que você faria se fosse do outro jeito? Perceba a diferença, como é que o trapézio está levando e como é que o jeito correto. Nesse jeito você está travando. Geralmente aqui você expande as dorsais para travar o teu próprio trapézio de não querer fechar. Então você expande as dorsais e o que vem é somente o deltoide posterior. O deltoide posterior é difícil de trabalhar porque é um músculo muito pequeno, não é necessário tantos exercícios para exaurir ele, certo? Mas é um músculo que, esteticamente falando, dá um aspecto quadrado no teu ombro, que olhando lateralmente, quando você vê uma pessoa que tem o ombro grande, se a pessoa olhando de frente tem um ombro grande e não tem deltoide posterior, muitas das vezes a pessoa ela tem o ombro para frente. Isso, esteticamente falando, que se chama de cintura escapular cava, é feio. Pessoa de cintura escapular cava quando tem o trapézio muito grande e o ombro para frente. Enquanto que uma pessoa de cintura escapular plana tem esse aspecto, que o que dá garante o aspecto em V, né, do corpo. Então o próprio deltoide posterior hipertrofiado garante isso. Uma última dica para vocês é o seguinte: vamos fazer exercício de ombro. Faça exercício de ombro pensando na tua saúde física também. Por quê? Muitas das vezes a gente esquece que o ombro ele é um músculo que tem uma capacidade de rotação e de locomoção muito grande. Existem vários músculos, né, que fazem essa estabilização tanto da escápula quanto propriamente dito do ombro, né? Essa série de músculos são 4 músculos que compõem o manguito rotador, né? Que seria o supraespinal, o infraespinal, o subescapular e o redondo menor. São esses 4 músculos que se ligam no único tendão que geram essa estabilização por baixo do deltoide, essa estabilização da ligação, né? No caso, entre o próprio braço, né? O osso do braço e a escápula. Esses músculos, se não forem bem trabalhados, muitas das vezes uma pessoa pode ter uma força absurda no deltoide, mas fraqueza nesses músculos. E um exercício em que gere uma rotação muito brusca pode romper uma musculatura dessa, um tendão desse, e uma pessoa nunca mais voltar a treinar, ou às vezes nem ter problemas grandes, né, da musculatura naquela região. Um exercício que é indicado para sempre se fazer, principalmente se você tem dores no ombro, como eu tinha antes e como eu melhorei com isso, é exercício para manguito rotador, que é o quê? Uma carga quase nula ali, basicamente mais baixa. Você simplesmente travou o teu cotovelo aqui, o cotovelo não mexe nessa posição. Você vai vir e vai jogar ele para fora. Vai vir e vai jogar a carga para fora. Perceba que aqui a musculatura que trabalha, tanto esteticamente quando a gente olha, porque o manguito rotador é interno, quando a gente olha por fora, o que a gente vê é redondo maior, redondo menor e a musculatura também do deltoide posterior está trabalhando durante esse movimento. Então, basicamente, esses músculos também vão ser hipertrofiados e fortalecidos durante esse exercício. Então, fazer manguito rotador tanto de um lado quanto do outro, ou então para dentro também, porque isso também é importante, tanto para fora quanto para dentro, né? Então, para um lado e para o outro, sempre levando em conta que o cotovelo tem que estar parado, é importante para você ter garantia de saúde, né, futura na parte do ombro. Então é isso, galera, que eu queria passar para o treino de ombro de hoje. Fique com Deus.
Até mais.